Uma vez eu fui ministrar uma palavra fora, e eu inocentemente falei assim, eu queria que ficasse de pé as pessoas que são justas. Para que eu fui falar isso, irmão? Nem o pastor da igreja ficou de pé. E eu fiquei todo quadrado. E eu te pergunto nessa noite, você é justo ou você é pecador? Se você... Deixa eu só falar algo antes de começar a pregar. Quando Deus fez o homem, Ele disse que se o homem comesse do fruto da árvore, ele morreria, certo? Se o homem pecasse, ele morreria. O homem comeu do fruto. Então o que aconteceu com ele? Ele morreu. Não morreu fisicamente, morreu no seu espírito. Depois ele veio morrer fisicamente. Então nós vamos conhecendo um Deus meio folclórico. Brasileiro, então, ele sempre acha que no último minuto ele vai dar um jeitinho nas coisas. Então a gente começa a conhecer um Deus de amor. Não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E acha que porque Deus é amor, nada vai acontecer com ninguém. Mas nós esquecemos que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, o amor de Deus, quando o homem pecou, Ele disse assim, eu quero o homem de volta, porque eu amo ele. Mas a justiça de Deus dizia assim, ele tem que morrer. Então Deus não podia contrariar a justiça dele. Mesmo que o amor de Deus dissesse que ele queria o homem de volta, a justiça de Deus tinha que ser cumprida. Então o homem deveria morrer. Amém? Guarda isso que eu estou te falando, porque no meio da mensagem vai ser importante para você. Se você se movimenta sobre a visão que você tem sobre você, por exemplo, um açougueiro, ele acorda todo dia de manhã, ele sabe que ele é açougueiro, então ele bota a roupa de açougueiro e vai ser um açougueiro, vai lá para o açougue. Se ele é um advogado, se ele é um caminhoneiro, ele anda sobre a visão que ele tem sobre a vida dele. Então, como você se vê é muito importante. Mas nós precisamos saber como Deus nos vê. Então, nós temos uma tendência na nossa vida de nos vermos como pecador. E nós falamos assim, todo mundo é pecador. Nós somos pecadores. Mas contrária a essa opinião, Deus já não nos vê mais como pecador. Nós ainda pecamos, isso é verdade. Mas o fato de nós ainda pecarmos não quer dizer que nós somos pecadores. Nós devemos lembrar que nós somos justiças de Cristo, que nós somos feitos justiça de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, presta atenção. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus pegou Jesus e tornou ele pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Teve uma troca. Deus pega Jesus e transforma ele em nós, em nosso pecado, e nós nos transformamos em justiça de Deus. Então presta atenção. A sua capacidade de andar uma vida de pureza e justiça, a sua capacidade de andar uma vida de santidade, ela só vai acontecer quando você tiver a convicção que você não é mais pecador, mas sim uma nova criatura. Quando você tiver a convicção que você foi declarado justo em Cristo, que você foi aperfeiçoado nele. Nós ouvimos muito e conhecemos muito pessoas que dizem, sabe, você é pecador,
Sabe, você é isso, você é aquilo. E eu quero te dizer nessa noite, não se engane com isso. Não importa quais credenciais das pessoas que elas se apresentem em você. A Bíblia diz que nós somos nova criação, que nós somos justiça de Cristo, que todos nós, sim, estamos sujeitos ao pecado. Mas a palavra de Deus diz que nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. O que significa ser justificado pela fé? Irmãos, presta atenção. O homem, quando ele pecou, ele tentou por anos e anos andar em direção a Deus, ter comunhão com Deus, mas ele não conseguiu. Deus colocou a lei, para quê? Para o homem chegar até Deus? Não. Deus só colocou a lei para mostrar para o homem como ele era pecador. Porque o homem, depois que ele pecou e saiu no jardim, ele vivia livremente, o homem não tinha regra. Aí Deus falou assim, eles precisam se conhecer. Não tem quando você vai no espelho e se olha, Deus falou assim, eles precisam se conhecer. A única forma deles se conhecer é colocando a lei. Deus então coloca a lei. É igual eu tenho um carro, eu estaciono ali fora. Ali nunca teve problema de estar. Agora nós entendemos bem. Quando a gente sai, quando a gente saía daqui da igreja e ia embora, a gente pegava aquela rua ali daquele restaurante ali, como é que é o nome dele? Simonato. E era normal. Mas agora tem uma placa ali dizendo que não pode. Tem uma lei. Se você for, você é um infrator da lei. Então o homem, ele vivia sem lei, sem nada. Nada dizia para ele que era errado. E Deus fez e botou os 10 mandamentos. Botou os mandamentos. 600 e poucos mandamentos. Então o homem viu que ele não podia cumprir nenhum dos mandamentos. Então a lei serviu para mostrar ao homem que ele era pecador. Por isso que ninguém pode ser justificado pela lei. E aí então o que Jesus vem e faz? Jesus vem e morre por nós, nosso sacrifício, vai para a cruz, nos troca no lugar dele. Então o que significa ser justiça de Deus? Significa que a nossa justiça, que a nossa vida de justificação não depende mais do nosso comportamento, mas a Bíblia diz que é um dom de Deus que nos é dado em Cristo. Quando você tenta ser justo pelo seu comportamento, acontece duas coisas. Não tem quando você está orando muito, você se sente o cara, não se sente? Você se sente poderoso. Aqui não acontece isso não, mas só lá na Indonésia, você já começa até a julgar quem não ora. Já começa até a se sentir superior a quem não ora. Só que daqui a um tempo você não consegue orar mais, você desanima. Aí o que você sente? Culpa. Você acorda e, poxa vida, não estou orando, miserável. Então a sua justiça, a justiça de Deus não depende do nosso comportamento. A Bíblia diz que é um dom de Deus, é um presente. Então nós não devemos mais nos mover como pecadores, mas como justiça de Cristo. Dizer que somos pecadores é admitir uma mentira poderosa. Presta atenção, se você coloca na sua cabeça, se você se movimenta que você é um pecador. Mas antes deixa eu dar um exemplo bem bobo aqui. Quantos aqui, a Verônica eu tenho certeza que sim, a Renata também eu tenho certeza que sim. Quantos aqui já fizeram pão feito em casa, esse pão feito em casa? Olha aí. Mas deixa eu te perguntar, você é padeira? Você fez um pão feito em casa, mas você é padeira? O que é padeiro? Padeiro é aquele que faz pão todo dia. O fato de você ter feito um pão em casa não quer dizer que você é padeiro. Quando você admite que você é pecador, quando você admite essa mentira na sua vida, isso é muito poderoso. Por quê? Porque você joga gasolina no fogo e nós criamos uma profecia autocondenável sobre nós. Entenda bem, se você acredita que você é pecador, toda vez que você pecar, você vai sentir que você só está fazendo uma coisa natural que você faz todo dia. Afinal, eu pequei, mas é porque eu sou. Me ajuda aí, irmão.
Eu pequei porque eu sou. Irmão, você errou, mas quem não erra, né? Uma vez que eu me vejo como pecador, toda vez que eu pecar, vai ser uma coisa normal. Isso é um sofisma. Se você acredita que você é um pecador, você vai encontrar uma série de evidências para provar que você está certo. Você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para as dificuldades, você vai ver pessoas dizendo que você realmente é pecador, mas a palavra de Deus diz que você é justo. Eu e você precisamos acreditar em qual verdade nós vamos viver. Se nós vamos acreditar que somos pecador, ou se vamos acreditar no que a palavra de Deus diz, que nós somos justiça de Deus. É muito importante entender que somos justiça de Cristo. É muito importante entender que somos nova criatura. Que o próprio Deus, o Espírito, veio habitar em nós. Quando você entende isso, você começa a andar de acordo com a verdade, e não com a mentira que você é um pecador. Quando você entende que você é a justiça de Deus, quando você pensa que você é pecador, você anda de acordo com a verdade que você é pecador. Então todas as vezes que você erra, isso é normal para você, porque afinal de contas você é pecador. Mas quando você entende que você é a justiça de Deus, que Cristo morreu por você e Ele te justificou, você começa a andar de acordo com o que Deus tem para você. Isso é forte, isso é poderoso. Aí você não vai ter mais que lutar com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja a verdade, mas você vai descansar na verdade da palavra de Deus. Você vai descansar em quem você é. Mas isso é muito fácil falar isso, mas precisamos entender como nós nos tornamos pecadores. Você precisa entender como que nós nos tornamos pecadores. Quando você vê Pedro cometeu o mesmo pecado de traição que Judas. Todos dois traíram Jesus, mas Pedro permitiu ser amado pelo Senhor. Muitos de nós, como Judas, quando nós pecamos, nós queremos fazer justiça própria em nós, nós queremos nos punir a nós mesmos pelos nossos pecados. Como eu sou vacilão, como eu coiso. Se você também age assim, você também está andando pela justiça própria. Sabe o que é justiça própria? Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Justiça própria é dizer que o que Jesus fez para você não foi suficiente. Você tem que fazer mais um pouquinho. É a mãe de todos os pecados. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira. Num tempo em que a figueira tinha que estar seca, Jesus chega perto dela e ela está verde, mas ela não tinha frutos. A primeira menção de figueira na Bíblia é quando Adão e Eva pecam. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que eles se veem que estão nus, os olhos deles abrem, e eles pegam folhas de figueira, e eles fazem umas cintas para eles, e tapam a nudez deles. As cintas daquele momento tipificavam as obras humanas, tentando se justificar com Deus. Olha, nós pecamos, Senhor, mas aqui nós fizemos uma roupinha para nós cobrimos a nossa nudez. Amaldiçoe nessa noite toda a justiça própria. Amaldiçoe nessa noite todo o espírito que leva você a achar que é a sua justiça que te conduz. Renuncie nessa noite toda a justiça própria diante de Deus. Aproprie-se da justiça de Cristo na sua vida, porque a justiça própria é a mãe de todos os pecados. A justiça própria é quando você diz para Deus que o que Ele fez não é suficiente. Se você ora muito e você está forte, então você está forte porque você ora muito. E quando você está fraco e você tem um sentimento de culpa, então você está fraco porque você não está orando.
E Jesus fala assim: o meu sacrifício na cruz por você, que eu me tornei pecador, não serve para nada? Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19. Logo assim como por meio da desobediência, você precisa entender o pecado como entrou no mundo, olha aí. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, todos foram feitos pecadores. Assim também pelo meio da obediência de um só homem, Jesus, todos serão feitos justos, aleluia. Oh, sabe quando nós nos tornamos pecadores? Você não se tornou pecador por causa dos seus pecados que você comete, não, você nasceu em pecado, pela desobediência de Adão, pela desobediência do primeiro homem, nós nos tornamos pecadores, nascemos com a natureza de Adão. Todos nós já nascemos em pecado. Pega seu filho lindo e maravilhoso, aquele filhinho que você acha a coisa mais linda do mundo, e é mesmo, aquele bebê azul de gostosinho. Bota os brinquedos dele na sala e chama o vizinho, o filho do vizinho. Olha com o filho do vizinho pegar aquele brinquedinho que o seu filho nem olha mais. O seu filho vai falar assim: não, mamãe, é meu. Porque nós já nascemos com essa natureza de Adão. Nós nos tornamos pecadores porque nós herdamos, deixa o versículo para mim, nós herdamos a natureza de Adão. Você não é pecador porque você mata, você não é pecador porque você rouba, você não é pecador porque você se prostitui, você não é pecador porque você fala mal dos outros, porque você é fofoqueiro, você não é pecador por causa dessas coisas, você é pecador porque você nasceu da origem de Adão. Nós herdamos essa natureza. E aí você podia falar comigo assim: pastor, isso parece injusto. E é mesmo, né? Por que eu vou nascer pecador por causa de Adão? Eu nem estava lá. Para de pensar que você é pecador porque você faz coisa errada. Isso aí é outro problema. Primeiro você tem que conhecer a origem, para depois você vencer os sintomas. Parece injusto eu ser condenado pelo pecado de outro, mas a Bíblia diz que, porém, Deus mostra a sua justiça, nos fazendo justo por causa da obediência de Cristo, aleluia. Do mesmo modo que o pecado entrou por Adão, da mesma maneira a justiça entrou por Jesus Cristo, aleluia. Que nós herdamos a natureza de Adão, aquele que crê no sacrifício de Jesus herda a natureza de justo. Olha aqui, você não fez nada para ser pecador, sabia? Fala para mim, o que uma criancinha de 1 ano fez para ser pecador? Lembra que você já teve 1 aninho também? Você não fez nada para ser pecador. Então por que agora você quer fazer alguma coisa para ser justo? Você e eu não temos culpa porque nós nascemos pecadores. E Deus sabe disso. E Ele disse assim: por causa da desobediência de o pecado veio, mas por causa da obediência de Cristo, a justiça se revelou na vida dos seus filhos. O tempo que você era pecador, você tentava fazer boas obras, né, para apaziguar a sua consciência, dar comida para os pobres, visitar os enfermos. Eu amo muito as pessoas que têm essa empatia. Eu não tenho muito essa empatia de visitar enfermo. Eu tenho um problema muito sério com o pastor que é visita. Você vai lá em casa para chegar 9 horas da manhã, sair 9 horas da manhã do outro dia. Eu fico com você, se você me aguentar, eu viro a noite com você, irmão. Eu gosto demais de conversar, eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer muita coisa. Mas eu não sou um pastor muito bom visitador. Me perdoe. Mas eu acho muito legal as pessoas que têm esse dom. Mas nada disso tem efeito
contra os seus pecados. Nada disso pode te fazer justo diante de Deus. Você ainda será um pecador se não entregar a vida para Cristo. Existem pecadores decentes, presta atenção. O que são pecadores decentes? São aquelas pessoas que não se envolvem com nada de errado, ajudam o pobre, faz uma obra, faz uma coisa. São pecadores decentes. E existem pecadores malignos. O que são pecadores malignos? São aquelas pessoas que roubam, que matam, que tiram a vida dos outros, que sacrificam a criança em centros, que fazem tantas coisas. Esses são pessoas, são pecadores malignos. Mas deixa eu te falar, tanto o decente quanto o maligno, todos dois são pecadores. Não adianta ficar medindo a intensidade da iniquidade, porque todos dois estão mortos. Um não pode ser mais morto que o outro. Não existe um mais morto que o outro. Nossa, esse aqui está morto, mas esse aqui está morto mais ou menos. Esse aqui está morto quase bom, mas você está morto também, vou enterrar. Existe pecador decente e existe pecador maligno, mas todos são pecadores quem não aceitou Jesus. Todos precisam de ressurreição. Tem uma música que nós cantamos muito tempo, e tem um versículo que se usa muito. É só dar uma tragédia no Brasil, em algum país, que o pessoal usa esse versículo do Velho Testamento. O problema é que eles querem pegar as coisas do Velho Testamento e jogar para o Novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter, eu virei do céu, sararei a só dessa terra, né? Esse versículo Deus estava falando para Israel. Israel era o povo de Deus. Eles precisavam ser sarados. Todas as vezes que eles pecavam, Deus precisava sarar eles. Mas fora de Israel, nós precisamos orar para o pecador, não é ser sarado não. Como que sara o morto? O morto precisa ressuscitar. Sara a nação? Não sara a nação não. Se você olhar sara a nação, você está falando para sarar os crentes da nação que estão doentes. Ressuscita a nossa nação. A Bíblia diz, ora e não recebe, porque ora mal. Pecador precisa ressurreição. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso. O pecado do primeiro Adão foi tão poderoso que você e eu não podemos desfazer pelas nossas obras. Você pode dar comida para os pobres, você pode visitar doente, você pode fazer, você pode subir procissão, você pode fazer o que você quiser. O que o primeiro Adão fez é tão poderoso que ninguém pode desfazer pelas próprias obras. Não pode mudar a posição de pecador. Pode fazer boas obras, mas continua sendo pecador. Porém, o mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Da mesma forma como as nossas obras não podem mudar, quando você entrega a sua vida para Jesus, nada pode mudar a justiça de Cristo sobre a sua vida. Pastor, o que você está pregando hoje é ceia. Você tem que entender que você é justo. Por quê? Porque o reino precisa de você. Daqui a pouco eu vou te explicar. Se você não entender que você é justo, o reino fica paralisado. Uma vez que você recebeu a justiça de Cristo, você não é mais pecador. A Bíblia diz que o seu espírito não peca. A Bíblia diz que o seu espírito, ele está selado para o dia da redenção. É verdade que nós estamos sujeitos ao pecado. É verdade que ainda nós podemos pecar, mas isso não nos torna pecadores. Eu posso fazer um pão em casa, mas eu não viro padeiro. Se você não vencer a mentira na sua cabeça que você é pecador, toda vez que você pecar, você vai achar normal, porque você vai dizer assim, mas eu sou pecador. O que um pecador faz, irmão? Peca.
Hoje nós estávamos conversando lá em casa com esse casal maravilhoso aqui, e nós estávamos falando, às vezes, irmãos, cresce, vamos crescer. Às vezes sai um negócio na mídia aí, porque o pessoal da Porta dos Fundos fez um filme que agora está induzindo as crianças a se prostituir, não sei o que. Aí a Cretolândia vai para a internet, bota lá, vamos tirar o pessoal, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que lá. Meu irmão, para com isso. A Globo lança uma novela do homem se beijando, não sei o que, bota lá, para com isso, irmão. O que você espera de uma pessoa do mundo? O que você espera de uma empresa do mundo? O que você espera de uma pessoa que não tem Cristo? Que faça essas coisas. O que se espera de uma família que tem Jesus? Que não coloque isso na sua casa para os seus filhos. Que faça algo melhor. Que se preocupe. O pecador, é normal que ele peque. O pecado não pode mais mudar a nossa posição. Fala assim comigo, posição. O pecado não pode mudar a sua posição de justo. O poder do pecado não é maior do que o poder da justiça de Cristo. A justiça de Cristo que foi nos dada é infinitamente maior do que o poder do pecado. Nunca julgue a sua vida pelo seu comportamento, mas pela sua posição. Mas julgue o seu comportamento pela sua posição. Vamos lá para você entender. Eu sou pastor. Aí amanhã você vai lá perto de casa, eu estou no meio da rua, sem camisa, discutindo com um cara no meio da rua, porque o cachorro dele. Aí você passa, aí você olha para mim e fala assim: isso não condiz com a posição de um pastor, certo? Certo, irmão? Você ficaria feliz o seu pastor estar no meio da rua, sem camisa, descalço, brigando com o vizinho? Mas isso não muda a minha posição de justo. Presta atenção. Tem coisas nas nossas vidas. Cristo nos colocou como justo. Tem pessoas fazendo coisas na sua vida que não condiz com a sua posição. Não combina mais. A sua posição é de justo. E quando você fica na internet vendo porcaria, falando da vida dos outros, fazendo qualquer coisa, isso não combina com a sua posição. Ainda que o seu comportamento não vai mudar a sua posição de filho, porque a justiça de Cristo é maior do que a justiça do pecado. A justiça de Cristo te fez justo, mas isso não combina com a posição que você está tendo. A gente não bebe, não fuma, não fala mal dos outros porque a Bíblia diz que é pecado, não. A gente não faz isso porque não combina com a posição de um filho de Deus. Tem crente que quando ele erra, ele acha que ele não é crente mais, porque ele acha que o poder do pecado é maior do que o poder da justiça que justificou ele. Nunca julgue sua posição pelo seu comportamento. A sua posição é de filho, a sua posição é de justo, ainda que o seu comportamento não esteja combinando, mas a sua posição é de filho. Julgue sempre o seu comportamento baseado na sua posição. O que eu estou fazendo não está legal, afinal de contas eu sou da família de Deus. A sua posição é que você é justo. Então deixe o mal, deixe o comportamento ruim inadequado, comece a se comportar como um justo, mas nunca faça ao contrário. Nunca deixe a sua posição de justo só porque você se comportou mal um dia. Não rejeite a sua posição de justo porque você pecou. Entenda nessa noite,
Isso não é licença para você pecar, não, como alguns pensam. Muito pelo contrário. Pastor, se você pregar isso, você está dando licença para os outros pecarem. Muito pelo contrário. Romanos capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem te faz pecar? A lei. Pregar a graça não libera ninguém para pecar, não. Pregar a graça te fortalece. A lei que nos faz pecar. O pecado não tem mais domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Cristo. O problema é que nós pensamos que somos justos somente quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós achamos que nós somos justos. Evidentemente que nós devemos sim confessar os nossos pecados, mas não é a confissão dos nossos pecados que nos faz justos. Nós fomos justos pelo sangue de Jesus na cruz. Pastor, o que é esse dom da justiça? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tomou pecado por nós. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. A maioria dos crentes vivem derrotados, porque acham que depende da sua justiça, do seu comportamento. É assim, como eu falei no começo, se você está orando muito, buscando muito, você se sente que você está muito bem. Quando você para de fazer isso, porque a gente sempre para, irmão. A onda sempre estoura lá na praia. Ninguém vive na crista da onda o tempo inteiro. Um dia, a onda vai estourar na praia. E aí o que nós temos que fazer? Temos que remar de novo para pegar outra onda. Mas hoje você está na crista da onda. A maioria dos crentes que estão na crista da onda estão orando, estão fazendo isso, mas daqui um dia a onda poca lá na praia. Como ele confia na justiça dele e não na justiça de Deus, ele começa a se sentir culpado por não estar orando mais. Ele começa a se sentir culpado por não estar fazendo nada. Assim, quando ele se comporta bem, eles acham que a justiça dele está boa, mas quando eles se comportam mal, eles se acham os piores do pecador. Assim, a justiça deles é algo que depende exclusivamente do seu comportamento, que depende exclusivamente das suas obras. Mas essa não é a verdade da nova aliança. Essa não é a verdade de Cristo. A Bíblia diz que eu sou justo, porque a justiça de Cristo foi transferida para mim. Cristo entrou no Calvário, pegou o meu pecado, se tornou pecador por causa de mim e pegou a justiça dele e passou para mim. É isso que esse versículo está falando. Pastor, e quando eu caio em algum pecado? E quando eu peco, pastor, é simples. O Espírito Santo é a justiça de Deus em você, meu amor. Se Ele não te deixou, se quando você pecou, Ele não deixou de habitar em você, Ele não foi embora, tampouco você deixou de ser justo. Veja o que a palavra de Deus diz em Tiago 5,16. Cheguei aonde eu queria agora. Porque o reino precisa que você entende que você é justo. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A maioria dos crentes vivem pedindo oração. Ora por mim, ora por mim. Mas a Bíblia está dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode transformar a vida de pessoas. Aí você pensa, se eu achasse um justo assim para orar por mim,
Se eu achasse alguém assim para poder ministrar na minha vida, que tal você colocar o seu nome na frente desse versículo? Eu sou justo, eu posso orar no nome de Jesus, eu posso ministrar no nome de Jesus, eu posso levar a palavra de Deus. A minha oração tem poder, porque eu era pecador, mas Cristo me fez justo, e eu estou justificado em Cristo Jesus. Sabe por que eu orei para vocês hoje por cura? Porque a oração de um justo tem muito poder. Sabe por que eu profetizei que vai ter milagre na vida de vocês hoje? Porque a oração do justo tem muito poder. Mas eu não estou baseado na minha justiça, eu estou baseado na justiça de Cristo. Fala assim: eu sou justo. Fala forte: eu sou justo. Você foi feito justo em Cristo. Você se tornou justiça de Cristo. A sua oração tem poder, irmão. A sua oração cura enfermos. A sua oração expulsa demônios. A sua oração abre portas. A sua oração liberta pessoas. Mas enquanto o diabo colocar na sua cabeça que você é pecador, você vai continuar vivendo uma vida derrotada. Você vai continuar vivendo uma vida dependendo que o pastor ore por você. Claro, se a oração de um justo tem muito efeito, imagina a oração de 2 justos juntos. Imagina a oração de 10 justos juntos. Imagina a oração de um monte de justos junto. Mas quando não tiver esse monte de justos junto, a sua oração é poderosa, porque você foi justificado em Cristo Jesus. Aí você pode descansar na verdade dessa palavra, e você vai poder ter uma vida de vitória. Você vai poder ter uma vida de vitória. O texto diz em Romanos 5,17, que nós já lemos, que Jesus trocou o nosso pecado. Jesus trocou o nosso pecado pela justiça dele. Pai, eu pego o lugar deles, eu troco o pecado deles, eu dou para eles a minha justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Lembra do começo que eu falei que Deus é amor? Deus é amor, mas Ele também é justiça. Por isso que Cristo teve que morrer, para cumprir a justiça do pecado do homem. Paulo fala claramente, Romanos 5,17, se pela transgressão, pelo pecado de um só, reinou a morte. Por causa do pecado de Adão, nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Oh, meu amado, você acha que o primeiro Adão é mais poderoso do que o segundo Adão? Você acha que o Adão do Éden é mais poderoso do que Jesus Cristo? A Bíblia diz que se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ele é... Se o que o Adão foi feito, se o que o Adão fez foi poderoso, imagina o que Jesus fez. Isso é uma dádiva, é um presente. Deixa eu te falar, Deus olha para o povo e ama. Deus olha para o homem e ama e fala assim: eles não têm culpa, Adão que pecou, nós temos que resolver isso. Mas eles não conseguem. Eles estão mergulhados em rebelião, eles estão mergulhados em pecado. Jesus fala assim: não tem problema não, pai, eu vou lá, eu resolvo, eu morro por eles, eu me torno pecado por eles, e eu dou para eles um presente. Você já recebeu um presente? Hoje eu recebi um presente aqui, ó. Eu cheguei aqui, o irmão trouxe um presente para mim. Esses irmãos que me amam muito. Cadê, meu amor, meu presente? Está aqui, minha barra de chocolate. Deixa aí. Hoje eu cheguei aqui, o irmão falou assim: pastor, tem um presente para você. Eu falei: o que é? Uma barra de chocolate.
Mas eu não falei para ele assim: nossa, irmão, você acha que eu mereço? Já foi entregar aquele presente para a pessoa que a pessoa fala assim: não precisa não. Ai, nossa, você não precisava não, irmão. Nossa. É isso que Deus fez. Deus nos entregou a salvação em Cristo Jesus. Jesus se tornou pecado por nós. E o homem na igreja fica falando assim: precisa não, eu dou meu jeito, eu dou minha justiça. Não, Cristo é o único que pode nos salvar. É um presente. A salvação é um presente. O dom da justiça é um presente. Se vocês conhecessem o dom da justiça, a Bíblia fala. Olha a exclamação. Se vocês conhecessem o dom da justiça. O texto está falando assim, Paulo está falando assim: se vocês conhecessem o presente, que é o dom da justiça. Pegar um pecador como eu, pegar um pecador como você, e ser transferido num justo como Jesus. Não é um estágio, amado, é presente. Não é um estágio de crescimento espiritual que você vai amadurecendo, uma posição. Não, é um presente, é uma posição que foi nos dado pela graça. É presente. Não merecíamos, mas Deus resolveu nos dar. Não há nada que você possa fazer para se tornar justo diante de Deus. Nada. Quando nós nascemos de novo, Deus coloca em nós o manto da justiça, como um presente, um dom destinado aos membros da família de Deus. Deus fala assim: eu vou colocar isso sobre meus filhos. Um presente para aqueles que creem em Jesus. Jesus era a justiça de Deus. Jesus estava no céu e ele era a justiça de Deus, santo. E o homem na terra era a exata expressão do pecado, da corrupção, da rebeldia. E Deus amava esse homem, porque Deus é amor. Como que o homem, com toda a sua corrupção, com toda a sua rebeldia, com todo o seu pecado, poderia se achegar a um Deus santo? Impossível. Então Deus fez em Cristo o que a mente humana acha um absurdo. Ele tomou sobre Cristo os nossos pecados. Ele lançou sobre Cristo a maldição do pecado. E ele transforma o homem em santo e justo. Absurdo isso. A nossa justiça humana é a seguinte: errou, morre. Bagunçou, punido. Mas Deus não. Deus pega Jesus, que era a expressão exata da justiça de Deus, e coloca ele no lugar do homem, expressão exata de corrupção. Na cruz, Jesus se tornou o que eu era. Na cruz, Jesus se tornou o que você era. Ele assume a minha culpa, ele assume a sua culpa, ele se torna um pecador no meu lugar, para que pela fé nele, eu e você pudéssemos tomar o lugar dele e nos tornar justiça de Deus. Justiça de Deus. Ele pega o que tem de pior em mim e me transforma no que tem de melhor nele. No que tem de melhor nele. A justiça de Deus está cumprida.
a justiça de Deus está cumprida. Não devemos mais nada, podemos ser agora chamados filhos de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Hoje, quando você crê em Cristo, quando você aceita Ele como Salvador, acontece essa grande troca. Até nisso Satanás entrou, irmão. Não no sacrifício de Cristo, que Ele não tem poder. Você está numa igreja como essa aqui, ou qualquer outra igreja, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Quando o pastor faz o apelo e fala assim: quer entregar a sua vida para Jesus? O que o pastor está falando? Você quer trocar a sua natureza pecaminosa, a sua natureza rebelde, a sua natureza corrupta, pela natureza de Jesus. Você quer colocar sobre Ele os seus pecados e receber dele a natureza dele de santo, de justo? É isso que a gente está falando quando você quer aceitar Jesus. Mas o que vem na mente da pessoa na hora? Vou ter que ser crente dessa igreja agora. Aí eu vou ter que ser crente. Se eu aceitar Jesus, agora eu vou ter que ser crente dessa igreja. Acaba o apelo e a pessoa não aceita o maior dos milagres que existe, que é a transformação de um pecador num justo, de um corrupto num santo, de um homem que vai para o inferno para morar com Jesus, só porque ele achou que vai virar da igreja. Vou dando meus jeitinhos aqui. Aceitar Jesus é trocar a nossa natureza. Não recebemos a justiça de Cristo com as nossas obras, mas porque Ele levou os nossos pecados. E por causa disso, nós podemos entrar na presença de Deus sem qualquer condenação, sem qualquer culpa. Não importa se você orou essa semana, não importa se você jejuou essa semana. Que bom que você orou, que bom que você jejuou. Mas se você não jejuou, se você não orou, não muda nada. Você continua sendo justiça de Deus. E você pode entrar com ousadia. Oh, levante as suas mãos. Adore, 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 adore. Oh, eu quero conhecer Jesus. Pode entrar com ousadia, você é justo. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você recebe o dom da justiça, você pode entrar diante de Deus como você nunca tivesse pecado na sua vida. Ele te faz justo. Oh. Deixa eu te falar. Senta mais um pouquinho. Tô acabando, mas se quiser ficar em pé, pode ficar também. Fica à vontade. Deixa eu te falar, eu tô encerrando. Toda vez que Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Amém? Toda vez que Deus olha para você, tem um manto de justiça. Tem nem uma toalha aqui, né? Arranja uma toalha para mim. Aqui minha toalha, me dá aqui essa toalha aqui. Vem cá, meu amor.
Toda vez que Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o manto de justiça sobre você, Ele vê Jesus sobre a sua vida. O mais belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares. Sabe por quê que Ele vê assim? Porque um dia Ele olhou para a cruz e Ele viu um pecador lá, viu Jesus levando nossos pecados, tomando o nosso lugar. Então, toda vez que Deus olha para você, Ele vê Jesus. E toda vez que Deus olhou para a cruz, Ele viu os nossos pecados crucificados em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, obrigado, Senhor. E agora, meu amado, Ele olha para o pecador redimido. E quando Ele olha para o pecador redimido, Ele vê Jesus em nós. Nós erramos. Éramos como os nossos pecados e maldição. Eles que estavam ali na cruz, quando Jesus estava ali. Eu, você, o pecado daquela época, o pecado do presente, do passado e do futuro. E naquela cruz, o pecado foi julgado. Naquela cruz, Deus olha para aquela cruz, e Ele volta lá no Jardim do Éden, quando Ele vira para Adão e fala assim: olha, se pecar, vai morrer. Quando Deus olha para aquela cruz, Ele vê Jesus ali carregando os meus pecados, os seus pecados. Jesus vira e fala assim: Tetelestai, está consumado, não há mais nada para ser feito, está pago, a justiça de Deus está cumprida, não existe mais nada para ser pago, o homem agora está absorvido. E a justiça de Cristo agora pode ser transferida para todo aquele que crê. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O cara, para ir para o inferno, ele tem que ser muito ruim. O cara, para ir para o inferno, ele tem que ser muito ruim. Porque a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Você só precisa crer que Jesus tomou o seu lugar. Mas pastor, onde está o problema agora? Eu já vou encerrar com isso agora. A Bíblia diz, presta atenção, que o Espírito viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala assim comigo: pecado, justiça e juízo. Você já viu o crente quando quer convencer o outro do pecado? Você precisa aceitar Jesus, não sei o que. Tenta convencer o cara do pecado. Só arranja inimizade. Quem convence o homem do pecado é quem? O Espírito. Olha aqui, você já reparou que é pecado e não pecados? A Bíblia diz que o Espírito virá convencer o homem do pecado, não pecados. Qual é o pecado que o Espírito veio convencer o homem? Só existe um pecado
que leva o homem para o inferno. É o pecado de não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então a Bíblia diz que o Espírito virá convencer o homem do pecado, que ele é pecador e ele precisa aceitar Cristo. Amém? Amém? Fala assim: eu já fui convencido do pecado. E hoje, depois você fala hoje. Beleza. O Espírito fez um trabalho sobre você. Você está dentro da igreja hoje convencido do pecado, que você ia para o inferno se você não aceitasse Jesus. Só que a Bíblia diz que o Espírito vem convencer o homem do pecado e da justiça. Fala comigo assim: justiça. Por quê? Porque a Crentolândia agora está dentro da igreja tentando fazer a justiça dela, do bom comportamento dela. A Crentolândia agora, em vez de ser convencido pelo Espírito Santo que a justiça de Cristo no Calvário já fez tudo por nós, não, agora ele acha que ele pode dar uma ajudinha no sacrifício de Jesus. Então o Espírito Santo está convencendo nós não mais do pecado, porque do pecado nós já aceitamos Jesus. Ele está tentando nos convencer nessa noite que a justiça de Cristo te fez justo para você entrar diante de Deus, porque você é filho de Deus. Fala assim: Espírito Santo, me convence da justiça. Irmão, a coisa mais difícil na igreja é converter os crentes da justiça. É a coisa mais difícil que tem. A maioria dos crentes e pastores, apesar de terem sido justificados, desenvolveram uma consciência de pecado e não de justiça. Olha como que isso é sério. A maioria das igrejas, dos pastores, em vez deles desenvolverem uma consciência de justiça, de pregar para o povo dele que eles são justos, que o que Cristo já fez na cruz do Calvário é suficiente, eles desenvolveram uma cultura de pecado. Ele nos vê a justiça de Cristo, porque agora ela nos cobre. Pare de ficar pensando o tempo todo como você é pecador. Pare de ficar pensando o tempo todo como você é falho. Essa é a convicção de pecado. Essa é a convicção de lei. Pare de ficar pensando o tempo todo que você é pecador, porque se você ficar pensando o tempo todo que você é pecador, a única coisa que você vai fazer é praticar mais pecado. Chega em casa e fala assim: bom isso aqui, irmão, parabéns. Só que é meu, hein? Fala assim: não vou mais comer chocolate, porque chocolate engorda. Não vou mais dar chocolate, não como mais chocolate, não como mais chocolate. Faz um propósito que você não vai comer mais chocolate. Você vai ver o inferno que a sua vida vai virar. Aonde você for, você vai ver chocolate. Todo aniversário que você for tem chocolate. O pastor está servindo ceia de chocolate. Você vai na casa da pessoa, é chocolate. É mel de chocolate. Tudo é chocolate. Você vai na praia, picolé de chocolate. Tudo vira chocolate. Começa a criar uma convicção que você não vai fazer mais uma coisa, que você vai ver que essa coisa vai aparecer para você o tempo todo se oferecendo. Fale que você é pecador, que você vai receber o dia inteiro sugestões que você é pecador. Você só sabe a força do pecado quando você começa a lutar contra ele. Você só sabe a força da correnteza do rio quando você começa a nadar contra ele. Começa a nadar contra o pecado. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou fazendo um jejum, estou lutando contra o diabo. Eu falei: irmão, você está perdendo seu tempo. Você não vai vencer. Mesmo porque o diabo já foi chicoteado na cruz há 2000 anos atrás. E se não fosse por isso, você não seria páreo para ele. Nossa, eu estou fazendo um jejum aqui de sante. Comece a lutar contra o pecado, que você vai ver, em 2 meses, você está na lona.
Virada de ano, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, vou santificar. Esse ano minha célula vai multiplicar. Março já riou. Não lê mais Bíblia, não faz mais nada. Agora, comece a meditar no imenso presente, no imenso dom da justiça que Deus te deu. Comece a meditar todos os dias no que Cristo fez na cruz por você. Comece a meditar todos os dias no imenso presente que Deus te deu, e você vai ver a cultura de vitória, a vida de vitória que você vai ter todos os dias da sua vida. Comece a andar em vitória, comece a ver o que Deus fez por você, e você vai ver que você é vitorioso. Pare de ficar vasculhando, pare de ficar procurando pecado em você, e comece a perceber a presença do Espírito Santo dentro de você. Aleluia! Oh! Pare de ficar vendo os seus erros. Começa a ver o que Deus fez por você. Pare de dizer que você não vai dar em nada. Pare de dizer que as coisas para você é mais difícil. Pare de dizer que você é mais pecador. Pare de dizer isso, aquilo outro. E começa a falar assim: caramba, Jesus me trocou na cruz. Eu sou pecador. É presente, é dom, é vitorioso. Eu sou mais do que vencedor. Comece a meditar no que Deus fez por você, e você vai ver que a sua vida vai subir, que você vai crescer, que você vai avançar. Medite no favor imerecido. A cultura é tão maligna que é assim: o cara está lá na rua, aí a pessoa fala para si: vamos para igrejas. Ah, irmão, mas eu sou muito bagunçado, estou traindo a minha mulher, estou bebendo, estou tomando chifre, sei lá, né? Fala que só o homem trai, mas vamos falar que a mulher também está traindo. Dá não. Não, irmão, pode vir como você está. Jesus te ama. Ainda se for intelectual, fala assim: é graça imerecida. Você não merece, eu também não mereço, mas Jesus te ama. Aí o abençoado vem, entra aqui, vira membro da igreja. Com 2 semanas, joga uma Bíblia na cara dele. Agora você tem que ler Bíblia, agora você tem que orar, agora você tem que vir na célula, você tem que vir no culto de oração, você tem que vir no Tadel, você tem que vir no culto de maturidade, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Olha, para de trair sua mulher. No começo era graça, era favor imerecido, mas agora o cara tem que fazer um monte de coisa. Cuidado dos seus pecados. Irmão, ninguém está falando aqui que você pode pecar, não. Eu estou falando para você que quanto mais você meditar na graça, quanto mais você meditar na presença de Deus, menos você vai ter tempo para pecar, menos você vai ter tempo para fazer as coisas erradas. Quanto mais você proibir alguma coisa na sua vida, começa um casal a namorar, e fala para eles assim: olha, não pode ficar com a garra-garra, não pode pegar aqui, não pode pegar ali. Esconde essa língua, rapaz, esses beijos aí. É porque o casal, quando está namorando, ele usa tanto a língua para namorar. Depois ele casa, ele chega: pastor, essa mulher, esse marido. Mas você não sabia que era assim? Não, porque a gente não conversava. Em vez de usar a língua para conversar no namoro, ela está ocupada com outras coisas. Depois vai conversar no casamento: nossa, você é tão esquisito. Vamos voltar aqui. Proíbe alguém de fazer algo que você vai ver que é isso que ela vai querer fazer. Proíbe o seu filho de ficar no celular. Você vai ver que é do celular que ele vai querer ficar o dia todo. Quanto mais proíbe o pecado, mais a pessoa quer pecar. Quanto mais você ensina a graça, o favor de Deus, você é tão constrangido pelo que Jesus fez por você, e você vê que não combina a posição que você está com o pecado que você fazia.
medite no favor imerecido, não nos seus méritos. Você foi feito justo por causa da justiça que nos foi dada, não a nossa, mas a justiça de Cristo. Nós podemos entrar na presença de Deus. Nós não somos aceitos por aquilo que nós fazemos, pelo nosso comportamento. Nós somos aceitos porque aquilo que Cristo fez por nós. O sangue de Jesus foi derramado, por isso a redenção está paga, o pecado foi julgado, a justiça foi satisfeita, e nós então podemos viver uma vida abençoada diante de Deus. E eu encerro com esse versículo, Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram, todos, e estão separados da glória de Deus, sendo justificados. Vamos ficar de pé? Todos pecaram e fomos separados da presença de Deus. Todos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia debaixo impune os pecados anteriormente cometidos. Por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, para aqueles que creem. Aleluia. Somente quando o crente começa a se ver como justo na presença de Deus, que ele pode experimentar vitória na vida dele. Irmãos, isso aqui é a maior verdade. Tudo que nós queremos é vitória em nossas vidas, em qualquer área. Somente quando o crente começa a se ver como justo, é que ele começa a experimentar vitória. Ele se livra das acusações, porque ele sabe que não há nenhuma condenação sobre a vida dele. Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, vamos ler junto. Portanto, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, agradeça a Deus. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Aleluia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Recebe nessa noite. É presente, recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é
você é justo. Justo! O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Você pode entrar com ousadia diante de Deus, porque você é a justiça de Deus. Ele te trocou na cruz e o manto de justiça está sobre a sua vida. Oh, aleluia! Toda vez que Deus olha para você, Ele não te vê, Ele vê o sacrifício de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Fale para Deus: Deus, me dá uma convicção de justiça, me dá uma mentalidade de justiça, tira minha mente de pecador, eu rejeito em nome de Jesus. Eu quero andar, eu quero andar no padrão de um homem justo, de uma mulher justa, que honra a família de Deus. Arabassuri cantarabassuri andarabassuri cantarabasdé. Arabassuri cantarabassuri andarabassuri cantarabasdé. Deus está transformando mentes nessa noite. O Espírito de Deus está trabalhando, transformando, tirando o sofisma. Você não é pecador, você é justo. Não despreze o que Jesus fez por você. Aceite o presente. Ande como justo. Tem pessoas esperando a sua oração. Tem pessoas esperando você impor as mãos sobre ela, porque a oração de um justo tem muito efeito.